Boa noite, Nação Santista. Está começando mais uma edição do Boletim do Diário do Peixe, com todas as informações sobre o nosso glorioso alvinegro praiano, sobre os bastidores do Santos. E hoje a gente vai começar esse boletim com uma grande notícia para todos. O Santos contratou um atacante de 21 anos para reforçar a equipe profissional pelas próximas 3 temporadas. Gabigol? Não. Não foi o Gabigol. O Santos contratou um jogador chamado Lucas Iannacci, de 21 anos, como eu disse, e assinou com ele um contrato de 3 temporadas. O nome já está no BID, ele já está registrado na Federação Paulista, e como ninguém conhecia esse jogador, a gente foi buscar algumas informações. Esse Lucas Iannacci, ele foi aprovado pelo Lica, o novo olheiro-chefe do Santos, numa peneira em Araçariguama, aqui em São Paulo, em 2012. Ele veio para as categorias de base do Santos, assinou um contrato de profissional em 2013, mas ele nem jogou o Campeonato Paulista da categoria naquele ano, do Sub-17. Ele foi relacionado apenas para 4 jogos. Aí o Lica saiu e o contrato com o Lucas Iannacci foi rescindido. O Lucas, depois disso, ele passou pela Ponte Preta no Sub-20, fez 6 jogos, disputou uma Copa São Paulo pelo Tanabi, fez 4 jogos e não marcou gol. E também jogou o Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-20 pelo Atlético de Araçatuba. Hoje ele chegou, segundo o empresário, ele vai ser integrado primeiramente ao time B, e depois o empresário acredita que ele vai ter uma chance no time profissional. A gente que estava esperando o Gabigol, na verdade, assim, a gente hoje foi surpreendido com o Lucas Iannacci no BID, mais uma daquelas contratações que não fazem sentido algum. Vocês podem ter mais detalhes aí, tá na nossa home, diariodopeixe.com.br, tem até o vídeo do jogador lá. A gente dá um crédito para o Lica, né, porque o Lica descobriu realmente alguns bons jogadores para o Santos, mas realmente não dá para entender essa contratação de Lucas Iannacci. Vamos começar a conversar com o pessoal. Boa noite, Diogo Vitor está indo para o Real Madrid B, é o que diz, o contrato dele com o Santos termina em março, o empresário está dizendo isso. Então, quando a gente só tem um lado da história, a gente fica sempre com o pé atrás. O Santos diz que ainda quer tentar uma renovação, então a gente aguarda um pouquinho mais para saber se tem essa possibilidade. O Real Madrid fez isso com alguns jogadores, com o Casemiro, com o William José, mas o Diogo Vitor, com todo respeito ao Diogo Vitor, ele tem potencial talvez para brigar por uma vaga no time do Santos, não tem potencial para jogar no Real Madrid. Thiago Oliveira, alguma informação do fornecedor do Santos? Vai ser a Umbro mesmo, muita gente falou sobre uma mudança, e a gente publicou no Diário que seria muito difícil, pelos prazos de produção, esse tipo de coisa. O que o Santos está em conversa ainda para tentar melhorar um pouquinho, só que o Santos ainda não tem um gerente de marketing. O gerente de marketing da administração passada, o Eduardo Rezende, saiu, e o Santos hoje não tem um gerente de marketing para tocar essas e outras questões. Para vocês terem uma ideia, o Santos estava praticamente fechado um Cruzeiro em março, mas o Cruzeiro, primeiramente voltado para os sócios, mas o Cruzeiro foi cancelado por decisão da diretoria. As datas coincidiam com a semifinal e final do Campeonato Paulista. A diretoria achou melhor evitar marcar o Cruzeiro para essas datas, mas também assim, não tinha um gerente de marketing para tocar esse assunto. Mauro Porto, você acha que o Calabres pode ser homem de criação do nosso Santos? No formato que o Santos está jogando, Mauro,
ele seria interessante nessa segunda linha, principalmente porque ele é um jogador que finaliza bem de fora da área. Ele não tem também tanto essa característica de dar o passe em profundidade e tal, mas talvez ele jogando ao lado do Vecchio, ele possa ser o jogador mais dinâmico, de chegada de fora da área, esse tipo de coisa, e o Vecchio, o jogador que dá o passe, porque o Vecchio tem essa qualidade de passe, não tem tanta dinâmica de jogo. Damião Rodrigues, boa noite, boa noite. Marcos Moro, você não acha que é muito cedo para os torcedores pedirem a cabeça do Romário? Marcos, assim, o Romário melhorou um pouquinho contra o Bragantino, mas eu, pessoalmente, eu conheço muito o Romário desde os tempos de Red Bull Brasil. Não é muito diferente do que ele mostrou, não, tá? Não é um jogador do nível, por exemplo, dos melhores momentos do Zeca, que está em litígio com o Santos. Poderia ser um jogador para completar elenco, esse tipo de coisa. E também já não é tão novo, é um jogador de 25 anos. Então, assim, você não prevê uma evolução muito grande para um jogador com essa idade. E o Matheus Jesus conseguiu tomar a vaga do Renatinho do meio campo? Isso é um outro tema bacana para a gente abordar aqui. O Renato vai ser poupado no jogo contra a Ponte Preta amanhã. Ele nem viajou aqui. Então, tem uma vaga aberta no meio-campo do Santos. Pode ser ocupada pelo Matheus Jesus e pelo Jean Mota, são as duas possibilidades. Contra o Bragantino, entrou o Jean Mota. Mas eu até acho que vale a pena chamar uma atenção. Eu, pessoalmente, tenho uma expectativa muito grande que, com a ausência do Renato na relação dos convocados, o Jair Ventura levou para o jogo mais um menino da Vila, o Vitor Ian, de apenas 16 anos. O Vitor Ian é um volante que me agrada muito, e eu acho que dessa geração toda, de Rodrigo, Yuri Alberto, talvez possa ser um jogador com um futuro mais promissor. Ele é um jogador que tem um biotipo muito bom, tem uma dinâmica de jogo excelente, ele é volante. O ano passado, no Paulista Sub-17, ele fez 5 gols, o que é um número considerável. Então, assim, o Vitor Ian está relacionado, deve ficar no banco, claro, mas já é mais um menino da Vila que está surgindo aí, que a gente pode ter alguma esperança. Eu, pessoalmente, acredito muito. Eu coloco até o Vitor Ian, muitas vezes, à frente do Yuri Alberto, em termos de expectativa, para jogar na equipe profissional do Santos. Então, o Vitor Ian está relacionado, o Renato está poupado, o Renato volta no jogo de domingo, nem viajou aqui para Campinas, então tem essa expectativa aí de mais um menino da Vila aparecer no elenco. Uma dúvida, o Gabigol vai vir, o Nenê como está? O Gabigol vai vir, o Nenê não vai. Pode ficar tranquilo, isso a gente já comentou em outras lives. O Ailton perguntando do Diogo Vitor, a gente acabou de falar aqui, o Eduardo falando do Romário, o Romário realmente não vai ser muito diferente disso, não. O Geliar diz que a demora para o Gabigol estar matando, realmente hoje a gente esperava o Gabigol, e a gente viu anunciado um garoto aí, Lucas Iannassi, que não é nem um pouquinho dentro da nossa expectativa. Sobre esses reforços, todo mundo sempre pergunta. Hoje o Diário do Peixe, na verdade ontem nós fizemos uma entrevista exclusiva com o Jair Ventura, com o treinador do Santos. Hoje a gente soltou a primeira parte dela, amanhã a gente vai soltar a segunda parte. E hoje ele falou sobre os reforços, e assim, deu para a gente sentir um pouquinho que ele não está com uma expectativa muito grande de chegada de reforços. Ele disse que a diretoria está trabalhando, mas ele sabe das condições financeiras do Santos, e até nós abrimos por isso. Ele disse que, assim, que o Santos é capaz de ser campeão mesmo sem a chegada de grandes reforços. Eu já não concordo com ele, mas ele diz isso. Ele diz que trabalhando com jogadores, ele está conseguindo perceber algumas coisas que ele não percebia quando enfrentava o Santos, tal, e que ele acha que o elenco do Santos é bom. Vocês podem conferir a entrevista, também está na nossa home lá, diariodopeixe.com.br. Ele falou bastante sobre isso. Amanhã tem a segunda parte dessa entrevista, ele falando de outros temas. Ele até brincou hoje, durante a entrevista, ele falou que o Santos não é como o Palmeiras, que toda hora contrata alguém, ele sabe dessa.
mas eu acho que o Santos não tem realmente condição de brigar para ser campeão com o elenco atual. Se não chegar, além do Gabigol, mais alguns jogadores, eu acho que o Santos vai ficar para trás aí, vai, como eles disseram, né? Como muita gente disse, vai ser a quarta força do campeonato. Quarta força não, porque eu acho que o Santos hoje ainda está à frente do São Paulo. Começa pelo banco. Eu acho que o Santos tem um treinador hoje melhor que o treinador do São Paulo. Então, o Santos eu acho que está na frente do São Paulo aí. Então, não seria a quarta força, talvez a terceira. Mas, chegando em clássico, tudo pode acontecer, né? Então, convido todos aí a acompanhar essa entrevista exclusiva do Jair, que ficou bem bacana. Quando o Vitor Bueno vai estar apto a jogar, o Cícero Barbosa da Cruz pergunta. Cícero, na próxima semana a gente acredita que ele já vai poder ser relacionado. Ele já voltou aos treinos com contato, agora mais readquirir ritmo de jogo, condição de jogo, esse tipo de coisa. A gente acredita que na próxima semana ele possa ser relacionado. José dos Reis, cheiro de segundona. No Paulista, não. No Campeonato Brasileiro, se mantiver esse time, é preocupante. Carlos Lima e o Nilmar rescindiu o contrato com o Santos, pediu para rescindir o contrato no final do ano, e ele disse para a diretoria que ele estava cogitando se aposentar. Não estava com muito ânimo para seguir jogando futebol profissionalmente. O Alexandre de Jesus Santana, Caju tem uma marcação fraca, mas vai bem no apoio. Ele resolverá a lateral esquerda depois do Zeca? Olha, eu acho que assim, pelo que não mostrou o Romário, acho que o Caju já poderia ter mais algumas oportunidades. Mas eu acho que nenhum dos dois é solução para o Santos, se o Santos quiser pensar em grandes conquistas. É verdade que o Alex Santos, é verdade que o Santos está quase fechando com o Lucas do Tigres? Hoje até saiu uma matéria, a gente está acompanhando bastante essa situação. Hoje saiu uma matéria no México que o Tigres ofereceu o Zelarayan para o Boca Juniors da Argentina e o Boca recusou. O Santos tem interesse, o River Plate parece que tem interesse também. E daí, assim, volta na questão financeira. Hoje o Santos não tem condição de brigar com o River Plate. River Plate até hoje, se vocês saíram algumas matérias em portais aí, dizendo que o River Plate hoje é o Palmeiras do futebol sul-americano. Eu tive a oportunidade de conhecer o gerente-geral do River, que é o Gustavo Silikovic, é um cara super profissional, muito bom, e ele realmente reformulou o River, e hoje o River tem um poderio econômico muito maior que o do Santos, infelizmente. O Eduardo Souza, Rodrigo Góes tem que jogar mais, esse moleque é bom de bola. Lucas Lourenço também, Vitoriano e o Roberto Sandro, acredito nesse moleque. Então, o Rodrigo ganhou elogios do Jair depois do último jogo. Amanhã pode ser que ele já tenha mais oportunidade. O Vitoriano, como eu disse, foi relacionado pela primeira vez, e esse é um jogador que eu aposto muito, pessoalmente. Acho que o Vitoriano logo vai ser titular do Santos. O Sandro, tem gente na diretoria que diz que ele vai ser o novo Zito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses elogios demasiados, mas também é um jogador que tem uma expectativa muito boa aí pro futuro. E o moleque da base, Bruno Moreira, bom de bola, tem chance de subir? Não, no momento é só o Calabres, mesmo que se apresentou na primeira semana de fevereiro, e da base o Santos está tentando resolver duas situações, que é o Alisson Madalena e o Sebastião, que tem contratos apenas até o dia 31 de dezembro. Ailton Alves, você repete do Diogo Vitor, renovou? Não, hoje o empresário dele deu algumas entrevistas dizendo que ele não vai renovar e que vá para o Real Madrid B. O que eu disse aqui é que o Diogo Vitor pode ajudar o Santos, mas hoje não é jogador para o Real Madrid B, longe disso. O Jefferson fala do meu comentário. Qual foi seu comentário, Jefferson? Repete aqui para mim, por favor, que eu não vi. Luan Rodrigues, só quero saber onde estão os moleques da base. Então, como eu disse, o Robson Bambu, amanhã a gente tem o Robson Bambu no banco, o zagueiro, tem o Vitoriano no banco pela primeira vez, o Rodrigo com uma expectativa muito boa de ter mais minutos, jogar um pouquinho mais. Então, aos poucos eles estão aparecendo
e estão jogando até mais do que os atletas mais antigos, né? O Arthur Gomes, que também é um moleque da base, né? Ele foi eleito no nosso site o melhor em campo na vitória contra o Linense. A gente está com a enquete lá, quem quiser votar, participar, diariodopeixe.com.br, a gente está com enquete de melhor em campo contra o Bragantino, e o Arthur Gomes está ganhando também. Então, assim, parece que ele já é mais velho, tal, mas ele é mais um desses meninos da Vila que estão com chance e estão aproveitando, né? Então, assim, o Arthur Gomes pode ser eleito aí pelo segundo jogo consecutivo como melhor em campo do Santos em uma partida do Campeonato Paulista. Falar mais um pouquinho de outras notícias do Santos, né? O Santos hoje, para quem o Santos colocou ônibus à disposição para os sócios para o jogo de domingo contra o Pacaembu, a primeira vez que isso acontece, e o Santos tem uma preocupação muito grande com esse jogo, porque é o seguinte, o Santos teve o quarto maior público da segunda rodada, com 7.508 pessoas, e conseguiu a terceira maior arrecadação. O Santos teve uma renda líquida de quase um pouco mais de 110 mil reais. Só que, por exemplo, o São Caetano jogou contra o Corinthians no Pacaembu, até dar uma boa notícia aí para o torcedor do Santos, Ferroviária acabou de fazer 1-0 do Corinthians, em pleno Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians perdendo a Ferroviária em casa, mas o Corinthians jogou contra o São Caetano no Pacaembu no último domingo, e o público foi um pouco maior do que o público do Santos na Vila. O público foi 8 mil pessoas. O Santos teve 7.508 pagantes. Mas com esse público de 8 mil e poucas pessoas, o São Caetano teve um prejuízo de 26 mil reais com o mando de jogo no Pacaembu. Porque os custos no Pacaembu são maiores do que os custos na Vila Belmiro. Então, o Santos precisa, pelo menos, o Santos fez um estudo uma certa vez, que o Santos precisa de pelo menos 17, 18 mil pessoas no Pacaembu para não ter prejuízo. Então, tem essa expectativa aí, primeiro jogo do ano contra o Ituano. O Santos colocou os ônibus à disposição para quem é de Santos e quer subir para acompanhar o jogo, e precisa aí chegar nessa marca aí de 17, 18 mil pessoas para não ter prejuízo. Na Vila foram 7.500 pessoas e o Santos conseguiu uma arrecadação de pouco mais de 110 mil reais. Tem outra notícia que está no nosso site hoje, que é a triste e feia, é uma notícia triste e feia. A zagueira Calandrini, Calan, né? Ela não, tem contrato até o dia 2 de fevereiro e ela não vai renovar o contrato. Ela está estudando jornalismo, ela vai se dedicar aos estudos nessa temporada, e a Calan, ela ficou muito famosa no final do ano passado, que ela participou de um reality show na Bandeirantes, o Hexatlon Brasil, ficou entre os 5 finalistas, então ela ganhou bastante destaque e tal, ganhou um grande fã-clube, mas agora ela anunciou que não vai renovar o contrato com o Santos. Também a gente tem uma matéria sobre isso no nosso site. Outro ponto que a gente queria abordar aqui é em relação à arbitragem, né? O Santos reclamou muito do árbitro no jogo contra o Bragantino, que realmente ele anulou um gol legítimo do Arthur Gomes quando o jogo estava 0-0. E o árbitro vai ser o seu Flávio Rodrigues de Souza. O Flávio Rodrigues de Souza era o 4º árbitro naquele fatídico jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Santos ganhou de 4-2, mas foi eliminado no critério de gols marcados fora de casa. E o Flávio foi o responsável por falar para o Voaden cancelar o pênalti que ele tinha dado do Bruno Henrique, do Hever em cima do Bruno Henrique. Até o Santos depois entrou com notificação com a CBF, acusou o Eric Faria o repórter Eric Faria de ter avisado que não tinha sido pênalti, mas o árbitro da polêmica ali, o 4º árbitro é o Flávio, é o árbitro que vai apitar amanhã, e o Santos, o histórico do Santos com o Flávio no apito não é muito bom. O Santos perdeu do Ituano
perdeu do Palmeiras na Vila ano passado em 2 jogos que foram comandados pelo Flávio. O Leonil Mota mandando uma mensagem aqui, salve para Mogi Guaçu, aqui pertinho de Campinas. É pena que amanhã a torcida do Santos não poderá entrar no jogo contra a Ponte Preta, né? Por determinação do Ministério Público, os jogos da Ponte contra os grandes tem torcida única. A gente sabe que tem muito santista comprando ingresso para o setor destinado para a torcida da Ponte, mas amanhã, a princípio, a gente não terá torcedor do Santos no Moisés Lucarelli. O Santos tem até uma possibilidade aí de mudança na lateral, eu não acredito muito, acho que o Jair ainda vai dar um pouquinho mais de oportunidade para o Romário, mas na teoria vai ter 3 mudanças aí no time considerado ideal, né? O Lucas Veríssimo segue fora, o Bruno Henrique segue fora, e o Renato vai ser poupado dessa partida. O Renato, tem muita gente que acha que já deveria sair, né? Que a ausência do Renato ele não é um desfalque, né? Na verdade, a ausência dele pode ser um reforço para o Santos. Eu acho que o Renato ainda tem coisa boa para ser aproveitada. Então, eu acho que o que não casa é o Renato jogando ao lado do Vecchio. Isso é uma coisa que não casa, porque são 2 jogadores que não têm tanta mobilidade. Voltando a aparecer os comentários aqui, Carlos Eduardo Frazão, Robinho tem chance no Peixe. O Robinho foi apresentado já no Sivasspor da Turquia, assinou lá por 3 temporadas, então é mais um jogador que estava aí cotado para o Santos, que não foi contratado. Leonardo Gonçalves, é verdade que o Santos está contratando o Guilherme Valera do Peñarol? Esse papo surgiu lá atrás, numa coletiva, até, acho que na primeira coletiva do Jair, ele já disse que não, que estava bem servido, mas talvez ele tenha mudado de ideia. Até agora a gente não tem essa informação, não, mas talvez o Jair tenha mudado de ideia. Lá atrás ele tinha descartado, não seria um jogador que estaria aí na mira do Santos, não. Agora, a gente está vendo que o Santos está com deficiência em algumas posições, então, e eu acho que não só a gente está vendo, mas eu acho que tem muita gente vendo, né? Então, principalmente empresário, que sente as reações de torcedor, às vezes, o Santos está com problema na lateral esquerda, então o Gustavo deve receber uns 15 telefonemas por dia de empresário indicando o lateral esquerdo. Uma dessas, um deles cola e aparece uma negociação de última hora aí que a gente nem fica sabendo. Cadê o Rodrigo, que subiu do time B? O Luan Rodrigues. Que Rodrigo? O Luan. Rodrigo, o único que tem é o Rodrigo Góes, que era da base e entrou nesse último jogo e está relacionado para o jogo. Creneri, amanhã vamos de Rodrigão mesmo. Tudo indica que sim, até porque o Jair não tem... O Jair, pelo que eu senti na entrevista que ele deu, ele tá não está muito esperançoso com a chegada de reforços. Então, ele não pode queimar um jogador como o Rodrigão. Se ele tirar o Rodrigão depois do pênalti perdido, sim, provavelmente é um jogador que não joga mais, mas aí vai colocar quem? Só tem o Yuri Alberto, por enquanto. Ou o Sacha, para jogar de falso 9, mas também não vai resolver muito o problema jogar com o Sacha. Entre Sacha e Rodrigão, não vejo muita diferença. Vejo que um corre e o outro não corre tanto, mas qualidade técnica, para mim, não tem tanta diferença, não. O Calabrese poderia ajudar aqui. Ele queria já, né? Ele não queria nem ter férias, mas o Jair pediu para ele ter férias. Ele se reapresenta na primeira semana de fevereiro. Não respondeu a minha pergunta. Queria saber agora com o Jair no comando, o Zeca poderia ser reintegrado ao grupo. Denner Santos, não é nem a questão do técnico. O problema do Zeca nunca foi com o treinador, né? O problema do Zeca foi com o clube. Então, o próprio Pélez já deixou claro que ele não quer o Zeca de volta, ele só quer uma compensação financeira se o Zeca acertar com algum clube. O Zeca está na Espanha,
tem uma negociação em andamento com o Girona, que pertence ao grupo do Manchester City, mas volta dele para o Santos é inviável. Wanderson, Carolina no Maranhão está acompanhando a gente. Um abraço para vocês aí, Wanderson. Quero que todo mundo avise seus amigos aí em Carolina, santistas, para entrarem no diariodopeixe.com.br, curtir a nossa página, nosso Twitter, que é @Diário do Peixe, Instagram. Assim, a gente ontem tinha mais de 10 matérias, hoje já tem mais de 10 matérias também. Como eu disse, algumas matérias exclusivas em primeira mão, como hoje, desse reforço, atacante de 21 anos, o Lucas Iannacci, que ninguém conhecia, que ninguém entendeu como foi parar no Santos e está ali hoje. Então, convido vocês aí a acompanhar. É verdade que o Nenê foi oferecido ao Santos? Deve ter sido oferecido ao Santos, ao São Paulo, ao Corinthians, ao Palmeiras. No final de ano, todo mundo oferecido para todo mundo. Até eu vi que o São Paulo, por exemplo, o Santos fez uma proposta para o Trellis, do Vitória. Eu cheguei a ver em alguns sites que o São Paulo já tinha fechado com o Trellis. São quase sempre os mesmos jogadores que o empresário oferece para todo mundo e em um deles cola. O Nenê hoje no Santos não tem essa possibilidade, não. Pode mudar de tudo de uma hora para outra, porque futebol é assim, mas hoje não tem, não. A novela Gabigol desenrola. Até o final de semana ele vai ser apresentado. Hoje a gente tem até uma matéria só curiosa, porque acho que tem muita gente querendo saber. O Gabigol, ele estava emprestado ao Benfica, o Benfica liberou ele da apresentação, ele está em Santos, então assim, ele publica direto no Instagram, quem acompanha ele no Instagram, vídeos dele correndo, fazendo atividade física com o personal trainer. Então, assim, ele tá treinando em Santos, e assim, para que quando o acordo for anunciado, ele não perca tanto tempo aí de preparação para chegar no mesmo ritmo dos outros jogadores. O Richard, Vitor Bueno volta quando? Na próxima semana, provavelmente. Richard, Rubens Luan, Ganso e Nenê foi oferecido, podem ter sido oferecidos, mas não tem negociação. Não tem. O Zeca está na Espanha, o Leonil pergunta do Zeca. O Zeca está na Espanha para acertar com o Girona. O Santos só quer. A audiência do Zeca vai ser em abril. Até lá, se não houver acordo de clubes, o Santos vai continuar com o processo na justiça e em abril vai ser definido se ele poderá ter os direitos mesmo livres, né? Que é o que ele alegou. E ele perdeu nas primeiras instâncias. Então, esse é um problema. E o Lucas Lourenço foi relacionado para o primeiro jogo, não foi já para o segundo, para o terceiro. Então, assim, acho que ainda tem um processo aí para frente para o Lucas Lourenço ter uma oportunidade no time titular. Para a audiência rotativa aqui da nossa live, eu só reforço que o Renato foi vetado, nem viajou para Campinas, e quem viajou da base é o Vitor Ian, volante, que eu gosto muito, e eu acho que logo vai ter uma oportunidade no time profissional. Carlos Lima, Santos, Paranavaí, Paraná. Santos tem muitos torcedores no Paraná, isso é muito bacana. Um abraço a vocês todos aí, Carlos. E convide todo mundo aí a entrar no Diário do Peixe, acompanhar nosso Twitter, que é @Diário do Peixe. Como eu disse, hoje tem uma entrevista exclusiva muito legal do Jair, tem todos os detalhes dessa contratação do Lucas Iannacci, que é um jogador desconhecido para quase todo mundo. Então, eu convido todos vocês a acompanharem nas nossas redes. Mesmo com a vinda do Gabriel, a volta do Bueno, o Arthur tem futebol para ser titular. O Arthur, como eu disse aqui, ele foi titular, ele foi eleito melhor em campo no primeiro jogo contra o Linense e está ganhando a enquete no nosso site de melhor em campo no segundo jogo. Eu, pessoalmente, eu vou até admitir aqui que o Arthur Gomes do ano passado não era um jogador que... Para quem acompanhou o Arthur Gomes em 2017, muitas vezes a bola chegava nele e ele jogava a bola para trás. E atacante que tem essa característica, eu pessoalmente não gosto muito. Mas ele, nesses 2 jogos, mostrou uma personalidade um pouco diferente. Ele foi para cima, ele incomodou, foi bem no 1 contra 1 nesses 2 jogos. Então, assim, é um jogador que
que mostra um pouquinho de evolução. E como ele ainda é muito novo e é do Santos, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho mais, apostar um pouquinho mais nele. Eu acho que ele hoje ele, para mim, hoje, por exemplo, está muito na frente do Sacha, que é um jogador que foi contratado agora para essa temporada. Vitor Bueno, como eu já disse, na próxima semana. Rodrigão não dá. O Rodrigão é o que temos no momento, infelizmente. O que você pode falar do gerente de futebol, o Santos no futuro pode se tornar uma potência? É difícil. O Gustavo é um cara muito sério. Eu tive alguns contatos com ele desde a época do São Paulo. É um cara muito sério. É um cara muito bom de negociação, que é talvez o que o Santos mais precisa nesse momento, que não tem dinheiro. O gerente tem que conseguir convencer os atletas na lábia, mas o Santos tem que encontrar uma forma de ter mais receita. Se o Santos não tiver mais receita, vai ficar difícil competir com os grandes, né? Então, por isso, volto a falar a importância do jogo do Pacaembu no domingo, né? O Santos precisa de 17, 18 mil pessoas, pelo menos, no Pacaembu, para não ter prejuízo. Então, a gente espera que o torcedor também dê a sua resposta. Porque o Santos não tenta o empréstimo do Birubiru que jogou na Ponte? Já pensou o Bruno Henrique de um lado e Birubiru do outro? Vixe, o Leque tá mandando essa mensagem. Lecão, assim, eu não vejo o Birubiru como uma solução para todos os problemas do Santos, não. Eu não me animo muito com esse nome, não. Eu acho que o Santos agora está com dificuldade para contratar, tem pouco dinheiro. Ele não tem que ficar gastando 10 com um jogador meia boca. Gasta 50 com bom, entendeu? Que acho que assim é mais fácil. Sei que não deve jogar Maurício Bento. Sei que não se deve jogar as responsabilidades dos meninos da base, mas deveremos dar uma chance a esses que querem mostrar o que sabem. O Jair aos poucos está dando, né? O Rodrigo entrou no último jogo, o Yuri Alberto entrou no primeiro, o Victor Ian está relacionado para esse jogo. Então, assim, eu acho que vai ser um processo natural, até porque o menino da base entra e dá resultado. Todos os atletas da base que estão entrando estão jogando bem. Ao contrário dos jogadores mais experientes, contratados até para essa temporada, como, por exemplo, o Romário. O Leandro Tomé manda um abraço para nós, Santista aqui Santa Albertina. Ô, Leandro, um abraço aí para vocês de Santa Albertina. Como eu disse, convide todo mundo aí para acompanhar as nossas redes, curta a nossa página, nosso perfil no Twitter, no Instagram, que é @Diário do Peixe, a página diariodopeixe.com.br. Eu posso garantir para vocês que a gente se esforça para oferecer o maior conteúdo possível e o melhor conteúdo possível para vocês. Estão trabalhando direto aí para conseguir isso. A gente agradece até, a gente tem recebido bastante elogios no Twitter, a gente agradece o apoio de vocês, que sem vocês o site não teria sentido, o site é voltado para o torcedor santista, então a gente agradece e conta aí com a participação de vocês. Sinésio, fala das contratações, por favor. Sinésio, a contratação que teve foi o Lucas Ianassi, 21 anos, ex-Tanabi, Atlético Araçatuba e sub-20 da Ponte Preta. Acho que é melhor não falar muito disso, não, e até dar uma má notícia para você aí. Se você entrar no nosso site, vai ter uma entrevista lá do Jair, e ele parece que já está mais cauteloso aí, já não tem essa expectativa de ter tantos reforços, não. O Jonathan, sou aqui da Vila Joaniza, Interlagos, amigo, um abraço, o Jonathan. Mande o pessoal de Interlagos aí acompanhar a gente, curtir nossa página e tal, e acompanhar o site, o Diário do Peixe. O Sinésio diz que ele é do Grajaú. Legal, Sinésio. O pessoal de São Paulo todo acompanhando a gente. Um abraço para todos aí do Grajaú. O Ganso, nada. O Ganso, não tem negociação com o Ganso, não. Vai atrás do 9, precisa. Urgente. O Márcio Lima pergunta do 9, o Santos está atrás. E amanhã a gente vai fazer um levantamento, até convido vocês a entrar no Diário do Peixe amanhã, que amanhã tem a segunda parte da entrevista exclusiva com o Jair Ventura, e a gente vai fazer um levantamento de quanto o Santos vamos dizer assim, não lucrou,
palavra talvez não seja lucrou, economizou com essas saídas desde o final de 2017, né? O Santos perdeu alguns dos principais salários. Então, a folha foi bastante reduzida. A gente imagina aí que tem espaço para trazer alguns jogadores de um nível legal. Rio Verde, Goiás, Luiz Carlos Alves, um abraço para todo mundo aí em Goiás. Mande todo mundo acompanhar a gente aí, diariodopeixe.com.br. Atacante do Barcelona do Equador foi esquecido pelo Santos. Ele acertou, se eu não me engano, com um time da Colômbia, o Jonathan Alves. Eu preciso checar essa informação. Eu prometo que na próxima live eu respondo, mas ele já acertou com outro clube. Um abraço para Rio Claro, Alex Santos. Um abraço para vocês aí. Rio Claro, que é a terra de um grande santista, o Sérgio Guedes, goleiro que marcou época no Santos, hoje está técnico da Portuguesa Santista. Ele é de Rio Claro, foi treinador do Rio Claro até a temporada passada. O Joelson, jogador lá do México, vem ou não vem? Joelson, tá para vir, mas não é uma negociação muito simples ainda. Sou mais Renato na armação do Santos, o Cidinho Oliveira. O Renato, como a gente disse aqui, está fora, né? Vai ser poupado nesse jogo. E o que eu acho, como eu disse, o Renato ainda pode ser útil. Eu acho que o problema é jogar Renato e Vecchio juntos, que são jogadores que não têm tanta mobilidade. O Renato, por exemplo, com o Jean Mota, talvez possa ser mais útil. Se chegar um outro meia com uma característica de velocidade dinâmica, o Renato atuando ali por trás também pode ser útil. O Alemão é uma boa opção para lateral esquerdo. O alemão atacante tentou de todas as formas conseguir um contrato no Santos, estava acertando agora com o Guarani, parece que a negociação não deu certo. O alemão lateral esquerdo, eu não sei exatamente qual é esse, Sidney, me desculpe até por não conseguir responder essa sua pergunta. José dos Reis Caju em campo, tem uma possibilidade amanhã, José, não acredito talvez de início, mas talvez o Romário comece já a perder espaço para mais um aí, meninos da vida. Gente, a gente passou até um pouquinho do tempo, 37 minutos de live, a gente espera que a gente sempre fazer por volta de 30 minutos. Vou encerrar convidando vocês de novo para ver todas essas notícias no nosso site. Tem a saída da Calan, tem a entrevista exclusiva com o Jair Ventura, tem o Lucas Iannassi, tem até o vídeo dele para quem quiser descobrir quem é esse atleta, tem o currículo dele lá. Então tem bastante coisa interessante no nosso site, entra lá, diariodopeixe.com.br, e eu vou encerrar aqui enquanto a gente está ganhando, né? Ferroviária 1-0 no Corinthians, lá no Pacaembu. Vamos torcer para que continue assim, porque é sempre bom ver nossos rivais em crise. Um abraço a todos aí da Nação Santista, a gente volta na sexta-feira com mais um boletim do Diário. Até lá.